Voltamos aqui ao curso do Manual da Igreja e aqui vamos conversar sobre o capítulo número 6, que fala sobre o assunto interessante, fazer discípulos. Eu sou o pastor Leônidas Guedes, estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do Manual da Igreja para a língua portuguesa. Pastor Ranieri, responda para nós o que significa fazer discípulos, de acordo com o nosso manual, que é um reflexo dos princípios da Bíblia. Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante mencionar que esse capítulo 6 é um capítulo novo, né? É uma inovação do manual. Até a edição anterior, o Manual da Igreja tinha 14 capítulos. E nessa edição nova, de 2022, foi acrescentado esse capítulo. Não é que a igreja tenha agora uma visão nova a respeito do discipulado, mas a igreja simplesmente entendeu que a importância desse assunto é tão grande que exige-se praticamente, né, que haja um capítulo no Manual da Igreja que trate desse assunto, né, sobre Entendimento, né? Um entendimento da visão da igreja em todos os aspectos A mundiais. missão da igreja não é outra, senão fazer discípulos. Esta foi a grande comissão. Então, não é que seja importante para a igreja, isso é a essência da existência da igreja, né? Daí a importância, né? Capítulo 6 trata desse assunto. A definição de discipulado, ou o que significa fazer discípulos, já é trazida na abertura do capítulo, né? Diz assim: fazer discípulos é o processo contínuo por meio do qual a pessoa se torna discípula de Jesus Cristo, amadurece como discípulo e faz outros discípulos. Então veja bem, é um processo. Fazer discípulo não é como você faz um curso de graduação e você termina o curso e você passa a ser um engenheiro. Daqui Ou para você passa frente a ser eu um advogado sou. e tal. Não, o discipulado não é um curso que você se gradua e chegou ao ponto de ser definitivamente um discípulo. Não, é um processo, né? Você é discípulo enquanto você permanece sendo discípulo. Agora, nesse texto que você acabou de ler, no capítulo 6, aí na abertura do capítulo, no primeiro parágrafo, acrescenta assim: o batismo é parte essencial do processo do discipulado, o batismo, mas não constitui o resultado final desse processo que você mencionou. E aí vem a pergunta, né? Eu me torno um discípulo, ou no processo do discipulado, isso acontece antes do batismo, no preparo para o candidato ao batismo, durante o batismo, ou depois de eu ser batizado, eu nasci como um discípulo no reino de Deus? Como que funciona É, essa questão de acordo com o nosso manual? veja bem, muitas pessoas Desculpa entendem. se eu, se Não, eu, não, tá claro não a fui questão. claro. Eu acho que é muito pertinente, porque muitas pessoas entendem o discipulado como sendo o processo de levar ao batismo. E quando Né? batiza, Eu já vi, por exemplo, algumas organizações, algumas estruturas da igreja apresentarem resultados de batismos como fazer discípulos. Né? Este ano, nosso distrito ou a nossa associação fez tantos discípulos, contando aqueles que se batizaram, como se o processo de fazer discípulo culminasse ou fosse concluído com o batismo. E essa é uma visão equivocada, né? O batismo faz parte do processo, mas uma pessoa não termina o processo de discipulado quando se batiza, né? O discipulado ele é um processo contínuo que envolve, inclusive, Leônidas, o discípulo que está sendo formado como discípulo, nessa formação envolve ele também está formando outros discípulos. Então, interessante, o né? Que discípulo é isso, ele não nasce. ele recebe do mestre, o mestre e o discípulo, né? Ele recebe do mestre através da sua experiência com Deus, com a igreja, ou mesmo através da influência e orientação de pessoas mais experientes do que ele. Então ele recebe, ele é um discípulo, mas ele também está fazendo o mesmo com outra pessoa. Né? O discípulo é aquele que recebe e transfere para outros. Né? Fazer Então é discípulos, por né? isso que a ideia de que o batismo a conclusão do discipulado é um equívoco. Né? Agora, é fato que todo membro que se batiza, ele deve fazer parte desse processo, né? Claro, Antes, como durante e disse aqui, né, o depois, né? batismo é parte essencial do processo. Então, quando ele se batiza, significa que ele aceitou, né, que ele recebeu a graça transformadora, aceitou, né, e passa a fazer parte do corpo de Cristo. E agora, através dos talentos, através dos dons espirituais que ele tem,
ele vai dar a sua contribuição para o corpo de Cristo. E sempre visando o quê? Sempre visando o crescimento e fortalecimento do corpo. Isso é discipulado. Ele recebe daqui e distribui ali. Em tese, em teoria, todo membro devia ser um discípulo. Em tese, cada membro da igreja deve ser um discípulo. Cada cristão é um discípulo. Né? Alguma pergunta para mexer um pouquinho com o tema? Quanto tempo, então, leva para se tornar um discípulo? Já que eu não tenho um tempo, assim, determinado. Aconteceu nesse momento, desse momento em diante, no batismo, eu fui batizado, eu agora sou um discípulo. Quando Mas é que se- termina o processo? é, A pessoa é um discípulo Então, definitivamente. se eu não tenho um momento assim único, mas quanto tempo leva, então, para eu me tornar um discípulo verdadeiramente completo? Você se torna discípulo quando você entra no processo. Então aí você se torna discípulo. Agora, não existe um tempo para você dizer assim, bom, agora eu já sou um discípulo, posso parar o processo. No momento que você para o processo, você deixa de ser discípulo. Mas tem isso no manual de igreja? Está aqui, ó, página 46. O processo de fazer discípulos é contínuo. Também envolve ensinar os novos conversos a colocar a própria vida em conformidade com a palavra de Deus por meio de vários programas, como mentoreamento, pequenos grupos, estudos bíblicos, serviço, entre outros. Então, é um processo contínuo. Interessante, né? Interessante. O texto aí que você acabou de ler no 46, o discipulado genuíno só acontece como resultado da graça excelsa de Cristo, né? Exatamente, exatamente. É isso aí, pastor Ranieri. Nós aqui encerramos o capítulo número 6, sobre fazer discípulos. Esperamos você no próximo capítulo, no próximo assunto do nosso curso do Manual da Igreja. Um abraço.